Queridos, quero trazer para vocês uma mensagem que tem tocado o meu coração, acho que uns 2 meses mais ou menos. Tem uns 2 meses que eu queria compartilhar esse texto. Tem uns esboços que são bem facinho de fazer, sabe? Mas tem uns que demoram um pouquinho mais para eu conseguir terminar, sabe? E pior quando ainda demora, ainda não fica do jeito que eu quero. Mas uma mensagem que me tocou primeiramente, eu desejo que toque o coração dos irmãos. É um tema muito importante. Eu não sei se eu vou conseguir falar mostrando a devida importância que tem esse texto. Mas é um texto muito importante, é um tema importante. E eu gostaria que você estivesse bastante atento buscando perceber o que a palavra de Deus tem para nós, o que Deus tem para nós. Possamos procurar entender o cerne ali da mensagem, dos princípios que vão ser compartilhados aqui. João 19, versículos 28 e seguintes dizem assim: Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Podemos fechar os olhos um pouco? Senhor Jesus, te damos glória e graça por tua palavra e pelo teu sacrifício ali na cruz. Tão difícil para nós, Senhor, compreendermos a profundidade do teu sacrifício, do teu amor, do alcance do teu sangue para abençoar, libertar, salvar, perdoar o teu povo. Que nessa noite teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu oro, é o meu desejo, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus viveu 33 anos aqui na terra. Seus 3 últimos anos se dedicou à pregação da palavra, à formação de discípulos, ministrou cura e libertação a muitas pessoas. E seu ministério culminou no momento mais difícil também, que foi a sua crucificação. Crucificação por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Por causa de nossos pecados. Para que nós pudéssemos ser salvos, para que nossos pecados fossem perdoados. O castigo com o qual nós deveríamos ser castigados, ele foi. Duro castigo. A morte, uma dolorosa morte, uma humilhante morte, foi esse castigo. Carregou aquela cruz, foi açoitado, foi humilhado, e ali depois de um bom tempo, umas horas ali naquela cruz, ele declara: está consumado, e então falece. Seu coração para de bater, o sangue para de ser bombeado para as células do seu corpo. Mas um pouquinho antes da morte dele, ele diz uma palavra. Na verdade, a gente traduz como está consumado, mas a palavra que ele pronunciou em grego é a palavra tetelestai. Eu não sou grego, não falo grego, mas essa palavra eu aprendi e compartilho com vocês. Tetelestai. A palavra a qual nós traduzimos por estar consumado, uma palavra até comum, que as pessoas usavam normalmente em várias situações. Após terminar de arrumar a casa, a dona de casa poderia dizer: tetelestai, tetelestai. Se você devia algo e você paga a sua dívida, está quitado, você poderia dizer também tetelestai. E Jesus disse essa palavra: o preço foi pago, o trabalho foi concluído, o cordeiro foi morto,
O caminho para Deus foi restabelecido. A minha missão foi cumprida. E eu acho forte assim, esse de missão cumprida. Jesus veio para o mundo com um propósito e ele cumpriu o propósito para o qual ele foi designado. Não ficou pela metade o trabalho que ele haveria de fazer. O trabalho foi completo. Será que nunca aconteceu de você pedir para sua filha mais jovem lavar as louças? E depois de algum tempo ela diz assim, terminei, mãe. Aí você vai dar uma vasculhada na cozinha, você vê panela para um monte de lugar, vasilha de suco seca na geladeira, a pia toda molhada ainda, um monte de coisa. Aí a mãe diz, você não terminou nada, venha cá e termine aqui. Até quando está tudo lavado definitivamente, todas as panelas, e aí a pia sequinha com um paninho dobradinho ali, né? Tudo. Mas o trabalho de Jesus não ficou pela metade. Não foi uma obra pela metade. Tem algumas pessoas, eu não sei se é o caso de alguém aqui. Já vi gente que começou a fazer tatuagem e fez até a metade. Aí depois parou porque estava doendo demais, era muito doloroso. Aconteceu com alguém aqui? Levanta a mão para ver. Você não vai levantar, né? Para passar vergonha se você dizer que você é molenga, mas tem gente que parou no meio do caminho por causa da dor. Jesus não parou no meio do caminho por causa da dor. Muitas coisas aconteceram pressionando Jesus para que ele parasse na metade do caminho. As humilhações, as ofensas, a dor física. Fica imaginando alguém que se sentava num trono de glória no céu. Se vê humilhado, pressionado, aflito, moído por causa de pessoas, de muitos que sequer o amavam, e ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mas ele não desistiu e ele pôde dizer, tetelestai, missão cumprida, está consumado. Eu cumpri com a minha missão, eu cumpri com o meu propósito. É certo que Jesus tinha uma missão, tinha um propósito. E é igualmente certo também que Deus tem uma missão para cada um de nós que estamos aqui. Que Deus tem um propósito. Que Deus espera algo de cada um dos que estão aqui. Deus não quer que você seja Jair. E Deus não quer que o Jair seja você. Deus quer que você seja você e Deus quer que eu seja eu. Temos duas irmãs aqui essa noite, a Kátia e a Karine. Deus não quer que Karine seja Kátia, Deus não quer que Kátia seja Karine. Deus quer que cada uma seja cada qual. Mas Deus tem um propósito para cada uma delas. Às vezes, nós vemos um Saul nos oferecendo a armadura dele, às vezes até desejamos a armadura de Saul, por ser grande, bonita, armadura real, mas ela não cabe na gente. Nós somos pequenos demais ou grandes demais. Deus espera algo de você. Você nasceu, você está vivendo aqui, e existe algo que Deus espera que você cumpra com a sua vida. A sua vida é preciosa, Deus quer que você viva essa vida de forma abundante, mas existe algo que o Senhor espera que você faça com a sua vida. Alguns cumprem as suas missões, outros não. Deus espera que você cumpra a sua missão. E eu pergunto para você agora, qual é a sua missão? Ou quais são as suas missões? Qual é o teu propósito de existir? Qual é o teu propósito de viver? Qual será o teu propósito quando você acordar amanhã de manhã? Por que você vai sair de casa? Por que você vai trabalhar? Por que você vai continuar lutando? E muitas pessoas vivem uma vida sem perceberem qual o propósito de sua existência, sem saberem para onde ir, sem saber aonde chegar. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Queria que você perguntasse para si próprio, eu tenho cumprido com a minha missão?
Eu vou poder chegar no último dia de minha vida, nos últimos segundos, olhar para o Pai e dizer: Pai, missão cumprida, está consumado. Eu fiz o que haveria de fazer, eu fiz o que eu tinha de fazer, o que tu esperava de mim, Deus, eu fiz. O que os meus filhos esperavam de mim, o que era necessário que eu fizesse como pai, eu fiz. O teu propósito na minha vida se cumpriu. Eu gostaria que você refletisse. Você tem vivido a sua vida como te cumpre fazê-lo? Você tem vivido a sua vida como um leão ou como um bocó? Ou você tem simplesmente deixado a vida te levar, independente de para onde ela está te levando? Você sente que você está no lugar que você deveria estar? Não estou falando apenas desse lugar aqui agora, às 20 horas e 21 minutos, não apenas desse lugar aqui, mas de onde você vive, do que você faz, com quem que você se relaciona. Você sente que você está no lugar que você devia estar, ou você está aquém de onde você deveria estar? Ou você está mais para a esquerda, ou você está mais para a direita, ou às vezes foi longe demais de onde Deus gostaria que você estivesse. Isso é muito sério, queridos. Isso realmente é muito sério. Porque às vezes, como um avião, estamos voando bem a, 5.000 pés de altitude, ou os computadores de bordo mostram que está tudo ok, mas para onde a gente está indo? Para onde você está indo? Você tem cumprido o propósito de Deus para a sua vida? Você sente isso? E assim, deixa eu esclarecer, não vai ser eu que vou dizer para você: o propósito de Deus para a tua vida é que você faça isso, case com a Joana, e depois você tenha 4 filhos, e trabalhe em tal lugar. Não vai ser eu que vou dizer isso para você. Até que eu gostaria de ter essa informação, mas eu não tenho. E eu conheço pessoas que têm vivido uma vida, e com alegria, cumprem a carreira que lhes estavam proposta, que sentem: não, eu nasci para fazer isso. Tem gente que diz assim: eu nasci para ser vendedor, eu gosto de vender, quando eu estou vendendo, eu me realizo. Isso é bom, queridos. Estou dizendo que ele deva morrer como vendedor, mas tem gente que odeia vendas, e eu estou vendendo aqui, e eu não aguento ver cliente na minha cara, eu não aguento nota fiscal, eu não aguento, mas não sei porque eu estou aqui. Mas eu estou aqui há 12 anos, fazendo algo que não gosta de fazer. Eu não acho que Deus tenha prazer nisso. Eu estou no lugar onde eu devo estar. Eu faço o que eu nasci para fazer. Eu faço o que eu nasci para fazer. O que você fez da sua vida? O que você fez da vida que Deus te deu? Quando criança com tantos sonhos, será que você simplesmente desistiu de sonhar? Desistiu de projetar? Desistiu de lutar por aquilo que você acreditava? Você vive hoje o que você escolheu? Ou as pessoas escolheram por você? Ou as situações, as pressões do dia a dia escolheram isso para você? Você está vivendo o que você escolheu? Tenho vivido como filho de Deus que eu sou? Você é um filho de Deus e deve viver como tal. E muitas vezes, mesmo nós tendo nascido de novo, tendo visão espiritual, optamos viver uma vida como uma pessoa comum que não conhece a Cristo, simplesmente se tornando um sal insípido, um sal que não detém mais salinidade. Eu tenho exercido minha função de embaixador do reino de Deus. Eu acho muito interessante essa figura do embaixador.
O embaixador, quando ele viaja para outros países, ele tem um passaporte diferente, a cor do passaporte dele é diferente. E ele vai tendo uma fé, sendo creditado pelo país ali para onde ele viaja, e ele fala em nome da nação que ele representa, da nação dele. Houve uma época que eu imaginei em ser embaixador, fazer concurso para o Itamaraty, mas depois eu desisti. Mas essa figura do embaixador é muito legal. Você se enxerga como embaixador do reino de Deus? Que você detém essa nacionalidade celestial e como embaixador você tem que cumprir o seu papel de embaixador, de uma certa forma falar em nome do seu reino, ou você simplesmente se esqueceu da sua nação, da sua pátria? Você tem pregado, compartilhado o evangelho como te cumpre fazê-lo? As suas ações refletem o correto proceder de um verdadeiro cristão? Em suma, você tem cumprido a sua missão? Você vai poder dizer, quando no último dia de sua vida, eu cumpri a minha carreira, eu guardei a minha fé, aquilo que o Senhor esperava para mim, a expectativa que o Senhor tinha para mim, essa expectativa se concretizou. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e seguintes dizem assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo, nos últimos meses de sua existência aqui na terra, pertinho da morte, prenunciando aqui a sua morte, com orgulho ele declara: eu combati o bom combate. Era um combate, mas eu combati, eu fui combativo, eu dei o meu melhor, eu não fui um molengão, eu não fui um frouxo, que desistiu diante das ameaças, diante das afrontas. Eu dei o melhor de mim, eu completei a carreira. Teve um dia que eu fiz um propósito de correr 20 quilômetros, saindo daqui por trás aqui, ó, onde tem a capelinha da igreja católica, desci, depois subi ali pelo meio do mato, voltei, saí lá no balão, e depois você corre uns 10, 15 quilômetros, queridos, as pernas vão ficando fraquinhas. E eu fiz um percurso que não dava para eu voltar do meio do caminho, que a partir do momento que eu chegasse no meio do caminho, para eu voltar, completaria a carreira. Assim, eu escolhi um caminho para não ter volta. Quer dizer, para ter volta, mas não tem como cortar caminho. E eu fiz esse percurso dos 20 quilômetros correndo. Deu um intervalozinho lá, bebi uma água, levei a garrafinha de água. Eu completei a carreira aquele dia. E assim, é difícil, mas eu não parei no meio do caminho. Você servir a Deus não é fácil. Tem os desafios. Mas que você possa dizer para si mesmo: eu vou ser alguém combativo. Eu vou lutar. Eu não vou desistir no meio do caminho. Eu vou completar a minha carreira. Completei minha carreira. Guardei a fé. E Paulo diz: uma coroa está reservada. Quando você olha para Apocalipse, para as cartas, as igrejas, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, nada é prometido ao perdedor, é prometido ao vencedor, aquele que chega até o fim. É interessante nas corridas de rua aqui em Brasília, no Brasil todo, que todos que correm os 10 quilômetros ganharão a medalha, ganham a medalha. Não importa se você foi o último, mas completou o percurso. E Deus tem uma medalha reservada, uma coroa reservada para nós, se nós não desistirmos, se nós continuarmos lutando. Pergunto: você tem cumprido a sua missão? Você tem cumprido a sua missão de pai?
Eu não estou falando apenas de missão aqui dentro do reino de Deus, de ser um obreiro da igreja. Não, é algo muito mais do que isso. Mas você tem cumprido a sua missão de pai? Ou você simplesmente colocou os filhos no mundo e se quiser que a mãe crie para lá, você se contenta e simplesmente dá o dinheiro e esquece que tem filho? Tem muito pai que faz isso, sabia? Não anda com filho. Anda com um cachorro pela rua, mas não anda com filho. Você que é pai, você tem um dever a cumprir. Deus espera que você sirva a Ele aqui na igreja, que você o adore, leia a Bíblia, mas Deus espera que você seja um bom pai. E Deus espera que você cumpra o seu papel de pai. Deus espera que você cumpra o seu papel de filho. Você que é pai aqui nesse momento, eu quero te fazer uma pergunta. O que você acharia se seu filho dissesse para você: papai, não se preocupe, eu vou cuidar de você da mesma forma que você está cuidando do vovô? O que você sentiria se ele dissesse isso para você? Mamãe, não se preocupe, eu vou cuidar da senhora da mesma forma como a senhora está cuidando da vovó. Você ficaria tranquilo ou ficaria preocupado? Você tem um papel a cumprir como pai. Você tem um papel a cumprir como filho. E a ação do Espírito Santo em nós gera a conversão do coração dos pais aos filhos, a conversão do coração dos filhos aos pais. Você tem cumprido o seu papel como marido, como esposa. E é certo que o Senhor espera que você o faça. E Ele não apenas pede que o marido ame a esposa, mas que ame como Cristo amou a igreja e se doou por ela, sofreu por ela. Você tem cumprido o seu papel de marido? Ou tem sido marido ausente? Tem sido marido distante? Tem sido marido omisso? Tem sido um marido agressivo, que apenas bate, que apenas ofende, que apenas grita, que não elogia, que não acaricia, que não honra, que não dedica tempo suficiente para a casa? Completar a carreira e dizer esse tetelestai, dizer está consumado, missão cumprida, implica em cumprirmos o nosso papel também nessas áreas. Você tem cumprido o seu papel no seu trabalho? Algumas pessoas querem ser homens de Deus, mas quando chega no trabalho, joga aquela bomba de ninja, sobe aquela fumaça, ele some, vai lá para o estoque, ninguém encontra ele. O patrão precisa dele para trabalhar, mas ele está sumido, deu um perdido no chefe. Quer ganhar o salário do chefe, mas não quer prestar o trabalho, o serviço para o qual ele é pago. Existe uma missão a ser cumprida no nosso trabalho. Como você, como empregador também, empregando pessoas, tem compromissos, um dever a cumprir. Eu digo aos irmãos como é nobre a função do empregador, daquele que é um instrumento para que vários pais de família paguem as suas contas diárias, porque tem um emprego, porque tem um lugar para trabalhar. E às vezes Deus usa você na obra de Deus para pregar a palavra, mas muitas vezes você também com 1 funcionário, 5 funcionários, 10 funcionários, 50 funcionários, também está sendo usado por Deus como instrumento para provisão em muitos lares. Cumprimos a vontade de Deus quando fazemos atividades religiosas, mas inclusive no nosso cotidiano, naquilo que nós fazemos, nós também podemos glorificar a Deus com isso e cumprir o propósito de Deus para nós. Estou cumprindo o meu propósito? O Christian, meu filho de 7 anos, no nosso culto familiar esses dias, nós sempre costumamos fazer uma pergunta interativa, uma pergunta quebra-gelo. Aí eu fiz a seguinte pergunta: se você se encontrasse com Jesus e tivesse que fazer uma pergunta para ele,
qual pergunta você faria? Interessante, né? E aí cada um trouxe uma pergunta que perguntaria para Jesus. Aí o Christian olhou para mim assim, franziu a testa. Eu perguntaria para Jesus, por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Foi o que o Christian falou espontaneamente. E é uma pergunta de cunho filosófico, inclusive, né? Interessante. Olha, ele acabou de chegar aqui para acompanhar. Falou do nome dele, ele aparece. Por que eu estou aqui? Qual a missão que eu tenho que cumprir? Qual a função de eu existir? O que eu devo fazer da minha vida? Irmãos, você já perguntou para Deus isso? Você gostaria de perguntar para Deus, Senhor, por que eu estou aqui? O que tu espera de mim? A gente gosta de ouvir essa pergunta de Jesus Cristo. O que queres que eu te faça? O que você quer? Salomão, o que você me pede que eu te dou? Então essa pergunta, a gente diz, assim, eu quero isso, isso, isso e aquilo outro. Mas você já perguntou para Deus, Senhor, o que tu queres de mim? Qual o teu propósito para a minha vida? O que tu desejas para mim? Repita assim comigo, Senhor Jesus, me ajuda a entender o que tu esperas de mim. Esther era linda. Casou com um rei poderosíssimo. Toda linda, bonita, ganhou de todas as concorrentes. Se vestia bem e foi escolhida pelo rei. Passou algum tempo, o seu povo, o povo judeu, se vê ameaçado de morte. O tio dela, pai adotivo dela, bate lá na porta dela e fala, Esther, tu tem que dar uma força para nós aí agora, senão os judeus vão morrer. E aí, no capítulo 4, versículo 14, ele diz o seguinte, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe foi agora? Eu achei que ele foi até sutil. Outra pessoa dizia, não, tu é rainha por causa disso, para ajudar o povo hebreu agora. Essa beleza, Deus, você consegue imaginar Deus usando a beleza de Esther para a glória dele? Porque se ela fosse tipo muito feia, ela não teria sido escolhida pelo rei, né? Ela devia ser bonita igual a Daiane, assim, ó. Né? Daiane é linda. Então, aí ele, não, é aquela dali. Tinha um monte, igual eu. Eu vi um monte, mas eu só consegui enxergar a Daiane. E aí, quem sabe se não foi para isso? E realmente foi para isso, e de repente ela percebe, Mardoqueu antes que ela, percebe a função, a razão de estar ali. Não foi para isso que eu existi, para isso que eu sou bonita. Para isso que Deus me deu essa pele linda, esse cabelo bonito, foi para isso, para esse momento, para eu casar com esse rei, para agora eu salvar o povo judeu do extermínio. José de Arimateia era um homem rico, um homem conceituado, um homem respeitado, e ele era alguém que tinha trânsito com os governantes. E quando Jesus morre, ele foi aquela autoridade que chegou diante de Pilatos e falou, Pilatos, tudo bem? Eu sou José de Arimateia, todo mundo aqui me conhece. Não, todo mundo conhece você sim, pois não, o que você deseja? Eu quero o corpo de Jesus Cristo. E ele tinha uma autoridade, ele tinha um prestígio, e ele usa essa autoridade, esse prestígio com um propósito. Eu quero muito que você seja exaltado por Deus, e que você alcance posições de honra, seja economicamente, se tornando uma pessoa muito rica, seja fazendo um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, conseguindo um conceito acadêmico muito bom, mas que onde você estiver, sabe, independente do lugar que você está, Deus tem um propósito para você, e Ele pode usar, e que você busque em Deus sabedoria para discernir por que eu estou aqui, por que você está ali. A Bíblia fala do endemoniado gadareno, que ele foi liberto,
E depois de liberto, ele chega em Jesus e diz: Jesus, esse teu barco aí tem 12 discípulos e você 13, mas cabe 14. Dá para a gente ir aí. Eu quero ir contigo. Para onde você quiser eu vou. Eu vou ficar junto, eu fico no cantinho. Eu me comporto, eu prometo que eu me comporto. E Jesus: você vai, volta para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E pela região de Decápolis ele vai anunciando a obra de Deus. Deus tinha uma missão para ele, uma missão específica, como Deus tem uma missão para cada um de nós também. Mateus e Zaqueu eram 2 publicanos. A um, Jesus disse: larga tudo. E largou. Ao outro, Jesus disse: nada. Não há referência na Bíblia que ele tenha largado tudo. A referência é que ele deu metade para os pobres e restituiu a que ele tinha roubado. E talvez tenha continuado como um publicano. Mas agora um publicano diferente, que cobraria o que era justo. Às vezes você se converteu e Deus pede que você deixe de ser um caminhoneiro para ser só um pastor agora. Ser um pastor no reino de Deus. Não que seja só, né? Mas um pastor integral. Mas às vezes ele diz: não, ainda não. Eu quero que você continue como caminhoneiro. Mas cada vez que você parar em algum lugar, você vai pregar a minha palavra para todo o Brasil, para onde você for. Não, você vai continuar como militar. Mas onde você for, com o seu caráter, com a sua atitude, e quando tiver uma oportunidade compartilhando a palavra, você vai cumprir a missão que eu tenho para você. Não é a vontade de Deus que todos larguem tudo e fiquemos em tempo integral aqui na igreja. Não é isso. Mas eu sei que Deus tem um propósito para cada um no lugar onde você está. E como é bom quando você percebe isso e cumpre esse propósito. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3, fala de Joana. Vocês já ouviram falar de Joana no livro de Lucas? Vou dar mais um detalhe. É a mulher de Cusa. Diz, capítulo 8, versículo 1 a 3, os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Essa mulherada toda estava acompanhando Jesus. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa. Detalhe, Cusa era administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, e estas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Percebam essas mulheres ricas, esposa o administrador da casa de Herodes, eu não vejo que era pouquinha coisa não, era um cara importante. Mulheres que tinham condição financeira, e elas entendiam: é minha responsabilidade sustentar vocês. E elas, com os bens delas, serviam ali a Jesus Cristo. E uma das maneiras, inclusive, de nós ajudarmos a obra do Senhor, são também com os nossos bens. E talvez Deus te abençoou, e você prosperou, e você foi de tal maneira abençoado pelo Senhor, que tem fartura, nada te falta. Será que você não tem recebido do Senhor a missão de, a semelhança dessas mulheres aqui, servirem ao Senhor com os seus bens? Elas perceberam isso, perceberam essa missão e cumpriram com essa vocação. Eu posso falar aqui do início aqui da nossa igreja, há 18, 20 anos atrás, 2, 3 pessoas, familiares inclusive nossos, que sustentaram essa obra de uma forma assim tão providencial e oportuna. Não estavam pregando aqui no púlpito, mas foram pessoas de absoluta importância no reino de Deus. Essa é uma das maneiras, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer como essas mulheres aqui agora. O que eu quero é que você busque em Deus a direção e diga: Senhor, me ajuda a compreender o teu propósito para mim, o que tu queres para mim, Senhor. No meu cotidiano, no meu trabalho, no meu colégio, Senhor, eu quero saber quem eu devo ser, quem eu sou.
Quero cumprir o teu papel para a minha vida. Eu não quero viver aquém, Senhor, do que eu posso viver. Eu não quero ser menos do quem eu devo ser, de quem tu espera que eu seja. Você tem vivido? Você sente que você está vivendo a vida que Deus tinha para você, que Ele espera para você? Ou você tem simplesmente pegado os recursos, habilidades, aptidões que Deus te deu e simplesmente engavetou para usar depois e nunca mais usou? Sansão foi alguém que recebeu a bênção do Senhor. O anjo do Senhor se apresenta ao pai dele e diz assim: olha, tua mulher é estéril, mas não se preocupa não, ela vai dar à luz, vai ter um filho. Agora o teu filho não vai beber vinho, nem bebida forte, comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás, que ela conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Olha o plano de Deus, olha a expectativa de Deus aqui. O anjo do Senhor aparece para a mulher e diz: olha, a expectativa do Senhor para teu filho é que ele sofra, que ele seja envergonhado, que ele saia com as prostitutas, que ele pegue em bicho morto, coma mel de bicho morto. Não era essa a expectativa de Deus, não. É que ele fosse nazireu, não tocasse vinho, não bebesse bebida forte, não ia cortar o cabelo, ia ser o nazireu, o nazirado dele ia ser a todos visível, ia ser visível a todos. Um plano bom, um plano excelente, uma missão excelente. E ele começou muito bem, tendo uma força sobrenatural, que chama a atenção das crianças até hoje. E o que aconteceu? Sansão jogou fora a oportunidade que ele teve. Ele se embrenhou com o pecado, com a mulherada. Tem gente que enche a boca para falar da mulherada. Mulherada que acabou com a vida de Sansão. Jogou ele no chão, se viu cego, humilhado. No finalzinho da vida se arrependeu. Deus perdoou ele, conseguiu derrubar mais uma ruma ainda de filisteus, mas ficou aquém. Ficou aquém de onde ele deveria estar, de onde ele deveria ir. E ainda hoje, muitos cristãos, não que tenham perdido a salvação, mas estão aquém de quem deveriam ser. Não estão chegando aonde o Senhor gostaria que eles chegassem. Isaías 53 fala do nosso Senhor. Antes de Isaías, eu quero ler Hebreus 12. Palavras de Paulo, do escritor de Hebreus, aqui muitos dizem que é Paulo, o escritor de Hebreus, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós, que temos tantas testemunhas ao redor, corramos a nossa carreira. Corra a sua carreira. Corra a sua carreira. Carreiras diferentes. Felipe tem uma carreira, Isabela outra. Deus tem uma carreira para você, corra essa carreira. Não pare no meio do caminho. Corra a sua carreira. E ele fala, ele deixa o alerta. Deixa os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, ele tem aptidão para trazer destruição para a tua vida. Cuidado com o pecado. Cumpra a sua carreira. Que você possa, dentro do seu coração hoje, dizer: eu vou criar vergonha na minha cara. E vou cumprir a carreira que Deus tem para mim. Eu vou tomar as decisões que forem necessárias. Eu vou acordar cedo. Eu vou lutar, eu vou viver, eu vou abdicar do que tiver de abdicar, mas eu vou buscar viver o plano de Deus para mim. Vou sair da zona de conforto. Deus, eu quero que tu cumpra teu propósito na minha vida. Já vivi metade de minha vida, 2/3 da minha vida, talvez não vivi o que tu queria, mas agora eu quero viver. Eu errei, mas hoje eu quero acertar. Eu quero cumprir o teu propósito para a minha vida. Eu quero completar a minha carreira, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele inclusive
tinha em consideração o gozo que lhe estava proposto. E há sempre menção a uma recompensa reservada a cada um de nós. Esses dias teve um rapaz que ele me perguntou mais ou menos assim: pastor, mas será que Jesus não se arrependeu de ter morrido por nós, não? Porque é tanta gente que menospreza a palavra, tantas pessoas que rejeitam a Bíblia, tanto crente aí dando nó cego. Será que Jesus não se arrependeu disso, do que ele fez, não? E aí eu me lembrei de Isaías 53, peço que você ouça com atenção. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele vai ver o fruto do trabalho dele e ele vai ficar satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Jesus cumpriu a sua missão, a missão dele. Ele levou aquela cruz por nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em seu lugar. E há um verso que eu gosto muito, que é o seguinte: que ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Como você tem vivido a vida que Jesus te deu? Querido, você só tem uma vida. E a vida passa, rápido. Parece que do meio para o fim vai sendo igual basquete. Vai passando de 2 em 2 pontos e de vez em quando uma cesta de 3 pontos. Você passa de 40 para 43, 46, 50, 60, 70. O que você tem feito da vida que Deus te deu? Você tem a responsabilidade de viver com responsabilidade a vida que Deus tem para você. Quero pedir que você feche os olhos, eu quero orar com vocês.